Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui falar sobre as 5 melhores coisas que eu assisti no primeiro trimestre de 2024. Aí você fala assim, Thaisa, mas a gente tá em junho, a gente já tá no metade do ano. Eu sei, eu sei. Esse foi um vídeo que acabou caindo ali na procrastinação. Eu fui gravando outras coisas que eram mais pauta quente e esse foi ficando, infelizmente. Mas, se você não sabe, eu tenho o Livre com Pipoca, onde ao final de cada mês ou no começo do mês seguinte, eu faço um post lá no Instagram onde eu acabo falando sobre tudo que eu assisti. E, gente, esse ano eu estou assistindo muita coisa, tá? Inclusive, estou me surpreendendo porque eu estou tentando equilibrar o tanto de coisas que eu estou lendo com o tanto de coisas que eu estou assistindo e tá dando certo. E por conta disso, eu assisti muita coisa boa no começo do ano. Então já vou falar que foi difícil fazer essa lista, mas eu acabei aqui compilando 5 coisas que eu assisti e que eu indico pra todo mundo porque é simplesmente incrível. Então, vamos lá! Por questões de mudança climática e também intervenção do homem, a Terra acabou entrando aí em uma nova era glacial. E as poucas pessoas que sobreviveram foram colocadas em um trem que percorre incessantemente todo o mundo. E é aí que a gente vai ver ali alguns moradores do último vagão, que são pessoas que são mais pobres, que mal têm comida ali, que são tratadas como lixo, que são vistas como a escória da sociedade, que de repente decidem fazer uma revolução. Elas decidem que elas vão passar por todo o trem, que elas vão fazer o que for preciso para chegar até, o começo dessa locomotiva e, de certa forma, tomar aí o trem para si. E eu estou falando de Snowpiercer, O Expresso do Amanhã. Gente, que filme incrível! Eu queria ver esse filme há muito tempo. Eu sei que ele é uma adaptação de uma graphic novel, se eu não me engano. E eu adorei aqui essa visão que o Bong Joon-ho trouxe para essa história. Sério, a direção é incrível, o elenco é sensacional. A gente tem o Chris Evans, a gente tem a Octavia Spencer, a gente tem John Hurt, a gente tem, assim, incontáveis caras que a gente já conhece. E a gente vai ter uma história que, apesar de ter muita ação ali, sabe, de te deixar sem fôlego, a gente também vai ver aqui como cada um desses vagões nada mais é do que uma classe social. E a gente vai ver as pessoas que estão na classe social mais baixa lutando para chegar à classe social que está mais acima. E é muito interessante as críticas sociais que a gente vai ver ao longo dessa história. Eu adorei, eu achei que tudo aqui funciona demais. Foi uma experiência, sabe? É uma história distópica que vai fazer a gente repensar muito sobre a nossa sociedade. Então, sério, se você ainda não assistiu, assista O Expresso do Amanhã. Falando em Bong Joon-ho, logicamente eu preciso falar de um outro filme que também eu estava esperando muito tempo para assistir, que eu fiquei procrastinando e finalmente veio aí. E eu estou falando, logicamente, de Parasita. Meu Deus, não é à toa que esse filme é tão aclamado, que esse filme ganhou o Oscar, que é tão enaltecido porque merece. Aqui a gente vai conhecer uma família de malandros, né? O que acontece? A gente tem ali, pai, mãe, filho, filha, e de repente um amigo do filho que dá aulas particulares para uma garota rica acaba tendo que se transferir para ir para um outro emprego, então ele não vai mais ter como fazer isso. Então ele acaba ali passando essa proposta de emprego para o seu amigo, que é esse rapaz que é mais pobre, que quase não tem ali, comida, que a moradia tá caindo aos pedaços, que tá realmente numa situação crítica. E é então que esse rapaz acaba se adequando a essa nova vida, como um professor de uma garota rica, numa casa mega luxuosa, e a partir disso ele vai começar, de certa forma, a inserir a sua família nesse contexto. Então, sei lá, porque essa garota tem um irmãozinho que é muito ativo e que a mãe não sabe mais o que fazer com ele, e aí esse rapaz fala, não, porque eu conheço uma garota que estudou comigo, que é professora de arte que pode ajudar, e na verdade é a irmã dele, sabe? Então, ele vai trazendo todo mundo da família pra dentro daquela casa pra trabalhar ali, só que existe aqui também a questão da crítica social, da gente pensar, na classe baixa e
na classe alta e ver ali a discrepância que existe e como uma trata a outra, principalmente, né, lógico, como a classe alta trata as pessoas que estão abaixo dela. É uma história fenomenal, sabe? Porque a história vai se desenvolvendo, um monte de situações vão se desenrolando e aí acaba também tendo ali um grande dilema que vai surgir, né, dessa questão da pessoa que tá numa classe mais baixa e que acha que na verdade não está numa classe tão baixa assim, que não, porque é melhor, é superior, e na verdade a coisa é muito mais embaixo, é muito mais complexa do que isso. E assim, a gente tem atuações incríveis, a gente tem uma cinematografia que é belíssima e tudo ali acaba pegando muito a gente, exatamente por falar demais da nossa sociedade. Então, mais uma vez, gente, o Bong Joon-ho, eu acho que é assim que fala o nome dele, eu não sei se eu estou falando certo, provavelmente não, mas assim, eu preciso exaltar esse diretor, porque ele é simplesmente incrível e tudo que ele toca é sensacional. Eu quero assistir tudo que ele já fez, porque desde o Expresso do Amanhã até Parasita, os dois foram incríveis. E eu não posso dizer que era uma surpresa, porque eu sei que são, filmes que todo mundo fala muito bem, mas realmente vai ficar comigo por muito tempo, Parasita. Esse ano eu estou com um novo projeto de assistidos, que é o Livre em Ghibli. Por quê? Porque eu já assisti aí alguns filmes do estúdio Ghibli ao longo da vida, mas nada que eu parasse para prestar muita atenção, e eu fiquei com muita vontade de fazer isso. E esse ano então eu estou fazendo isso, eu estou assistindo todas as animações do Hayao Miyazaki em ordem cronológica, e de repente eu já tive uma enorme surpresa, que foi com O Castelo no Céu. Que animação mais fofa e necessária. Porque aqui, de repente, a gente tem um garotinho que é órfão, que ele vive sozinho, e de repente, um belo dia, ele vê uma garota caindo do céu. Só que essa garota, ela começa, na verdade, a flutuar. Ela está desacordada, mas ela tem um pingente no pescoço que é mágico. E é então que ele acaba resgatando ela e os dois começam essa bela amizade. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo, mas os dois começam a ser perseguidos por muitas pessoas que querem esse colar mágico dela. E não se sabe exatamente por quê, e aí a gente vai saber mais conforme a narrativa vai se desenvolvendo. E assim, gente, aqui a gente tem aquele tipo de animação que é para toda a família, sabe? Que é leve, que é gostosa, que tem uma trilha sonora incrível. Eu preciso falar isso, gente. As músicas do Estúdio Ghibli são um espetáculo à parte. Eu coloco pra ouvir pra dormir, porque elas me acalmam, elas são maravilhosas e tem tudo a ver também com o estilo de animação do Miyazaki. E aqui a gente vê muito isso, porque é uma história dele, e além de falar aqui sobre amizade, sobre a família que a gente escolhe, né? Porque essas duas crianças são órfãs e a gente vai vendo elas encontrando pessoas ali que elas vão amando, que vão fazendo parte das suas vidas. A gente também tem questões muito importantes a respeito de poder, a respeito de sonhos, a respeito de natureza, sabe? Questões ambientais. Sério, é maravilhoso, é incrível, é lindo visualmente, a história também é belíssima, traz lições maravilhosas e, no final das contas, já se tornou o meu favorito do Estúdio Ghibli, de tudo que eu assisti até hoje, tá? Então, eu super recomendo O Castelo no Céu. Voltando a falar aqui de filmes coreanos, a gente tem aqui duas crianças na Coreia do Sul que são melhores amigos. Esse garoto e essa garota começam a crescer, só que de repente ela acaba indo embora. A família dela imigra para o Canadá e é então que eles acabam perdendo contato. Até que muitos anos se passam e aí eles acabam encontrando um ao outro na internet. Eles vão voltar a conversar, sentimentos vão surgir, como eram, né, aqueles sentimentos quando eles tinham na infância, só que mais uma vez não vai dar certo. Muitos anos depois, eles acabam se encontrando na vida real e vão conversar sobre tudo que eles já sentiram, sobre tudo que deu certo e tudo que não deu certo, sobre o que poderia ter sido e sobre o que não foi. E eu estou falando de Vidas Passadas. Gente, aí mais um filme que também concorreu ao Oscar e foi uma surpresa pra mim, assim, imensa. Não é o tipo de filme que geralmente eu assisto, porque ele é um filme mais dramático. Ele vai pra essa questão mais do romance, e não é tanto assim a minha vibe. Eu sou mais a pessoa de assistir filme de terror, de sci-fi, por aí vai. Mas, gente, que filme lindíssimo. Sério, ele é um filme que é muito mais ali diálogo, é muito
mais esses personagens, tentando entender quem eles são e também compreender um ao outro e esses diversos reencontros ao longo da vida. E é uma história muito simples, mas muito bonita. Me lembrou demais, gente, o livro Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Haruki Murakami. É exatamente a mesma premissa, coisas acontecem ali da mesma maneira, então eu gostei muito de ver isso nas telas, apesar de saber que eles não têm nenhuma correlação. E a fotografia aqui é sensacional, eu gostei demais dos diálogos, de como se aprofunda em questões que todos nós temos de alguma forma, sabe? De pensar nas coisas que aconteceram ou que não aconteceram, nos e se da vida, sabe? Nas possibilidades que a gente deixou passar, nas coisas que talvez um dia ocorram, ou mesmo considerar sobre vidas passadas e se talvez a gente já teve envolvimento com aquela pessoa em outro momento, em outra história. Então é uma narrativa muito bonita, muito simples, singela, mas que impacta demais. Fiquei totalmente apaixonada por vidas passadas. E já que eu estou falando do Oscar, né, gente, eu não posso deixar de falar ali de mais um filme que também recebeu várias indicações, ganhou vários Oscars, inclusive aí de melhor atriz, que foi a Emma Stone em Pobres Criaturas. Gente, como começar falando de Pobres Criaturas? Aqui a gente vai conhecer a história de uma mulher que ela acabou tirando a sua própria vida. E um cientista muito maluco acaba encontrando o seu corpo, descobre que ela estava grávida, e aí acaba tirando o cérebro do bebê, colocando no cérebro dela e fazendo dela ali um monstro de Frankenstein, trazendo ela de volta à vida. A gente tem, de fato, aqui um reconto de Frankenstein muito bem mostrado. Por quê? Porque aí a gente vai ter aqui essa personagem, a Bella Baxter, aprendendo as coisas da vida. Desde o básico, desde caminhar, desde falar, até se tornar uma mulher incrível. E aí a gente vai vendo a sua jornada ao longo de diversos lugares, com diversas pessoas, aprendendo muito sobre quem ela é. É uma história sobre autodescobrimento, sobre conseguir enxergar o seu lugar no mundo, sobre se encontrar, sobre saber o que você quer. E é muito interessante a gente ver como se fosse ali todo um desenvolvimento dessa pessoa em um só filme. E é muito impactante, porque a gente tem, primeiro, questão de design, questão aqui da produção, de roupa, né, figurino, cabelo, tudo é excelente. A gente tem uma vibe que vai para uma coisa ali gótica, mas junta com uma questão ali mais moderna. A gente tem imagens que acabam evocando muito de um surrealismo interessante. E a gente tem essa personagem que é simplesmente magnífica, gente. Sério, poucas vezes na vida eu me identifiquei tanto com uma personagem quanto com a Bella Baxter. Sério, as atuações são sensacionais, né? A gente tem aqui a Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe e todo mundo tá incrível. A direção é maravilhosa, as cores, sério, a maneira como eles utilizam aqui o preto e o branco, né, o contraste, e como isso vai sendo depois modificado pro colorido, faz todo sentido dentro da narrativa. E a gente vai ver, principalmente aqui, né, essa mulher se descobrindo as suas questões, descobrindo a sua própria mente, descobrindo ali estudos, descobrindo, né, o conhecimento, conhecendo outras mulheres, conhecendo outros homens, e muito desse desenvolvimento que ela vai tendo é através do sexo, o que é muito interessante. Muita gente pode não gostar disso, tá? Muita gente pode achar, oh meu Deus, que escândalo e tudo mais, mas, né, gente, por favor, a gente tá em 2024. Mas assim, pra mim, foi sensacional como essa história foi sendo contada e como a gente vê aqui essa maravilhosa personagem com uma atuação simplesmente sensacional da Emma Stone sendo desenvolvida cada vez mais e se tornando uma mulher simplesmente fantástica. Então assim, gente, eu acho que a melhor coisa que eu assisti esse ano até agora foi Pobres Criaturas. E se você é uma pessoa que gosta de histórias estranhas, mas sensacionais, sério, assista Pobres Criaturas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor coisa que você assistiu nesse começo de ano. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.